A Coromoda já está chegando, semana que vem São Paulo recebe a maior feira da indústria calçadista do país, mas junto com isso nós recebemos notícias de indústrias que estão fechando no Brasil para investir em outros países. O próprio governo aqui do estado estuda medidas para brecar a saída das indústrias aqui do Rio Grande do Sul para outros estados do Nordeste. O próprio Nordeste luta para manter a sua indústria e não perder para a América Central e Índia. Para trazer mais dados sobre todas essas questões, nós temos aqui no estúdio a Elizabeth Hans, ela que é assessora de imprensa da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, a Bicalçados, e vai debater um pouco deste assunto conosco, né? Boa noite, Elizabeth, obrigado pela presença. Não, eu que agradeço o convite. Para a gente trazer um pouco dessas informações, né? Nós estamos vivendo agora um período de Coromoda. Amanhã, quem acompanhar o nosso telejornal vai poder ver uma reportagem especial, né? Com as empresas que estão participando, tanto do stand de Novo Hamburgo, como do stand coletivo do Rio Grande do Sul, né? Que é em parceria com a ACI. Mas a gente sabe que existem várias questões, né? De maneira geral, a gente começar falando sobre Coromoda. Qual é a expectativa que a Bicalçados tem para essa edição da feira? Certo. A Coromoda, ela é extremamente importante no calendário nacional do setor de calçados, porque ela abre ela abre a temporada do ano, a primeira temporada do ano, o primeiro semestre. Então, as empresas que participam da feira, elas já vão com a perspectiva de comercializar, de produzir pelo menos 3 a 4 meses. Então, para garantir aquela moda inverno. Exatamente, o lançamento são das coleções outono e inverno, que trazem geralmente bastante glamour e geram valor agregado maior, porque se usa mais material, mais matérias-primas, uma mão de obra que exige mais, é um processo mais artesanal, mais bonito. E ela é uma feira extremamente importante também, porque atrai, além dos lojistas brasileiros, também atrai muitos compradores de fora. Então será também um momento bom para perceber, para nós vislumbrarmos como o mercado internacional vai se comportar também nesse período. Aí entra uma questão interessante. A gente sabe que o mercado interno, de uma forma ou de outra, ele está bastante aquecido, né? Mas hoje, nós tivemos essa semana a notícia do caso da Doblex, uma empresa que demitiu cerca de 700 trabalhadores e está transferindo a sua produção para a América Central, mais para a Guatemala. Isso aconteceu com várias outras empresas. Sim. Inclusive, também algumas estão migrando para a Índia, né? Como é o caso da Vulcabras, né? Que inclusive é do presidente hoje da Bicalçados, né? Ele que comanda a Vulcabras Azaleia. Muitas empresas estão deixando de produzir no Brasil. E isso se inclui não só o Rio Grande do Sul, como o próprio Nordeste, né? Muitas empresas que saíram do Rio Grande do Sul foram se instalar no Nordeste, já estão migrando para outros países, né? Nesse sentido, a Bicalçados tem feito um trabalho muito intensivo para tentar reverter isso. Na verdade, são várias situações que acontecem com o setor de calçados. A decisão das empresas se transferirem para outros locais, seja dentro do Brasil ou fora dele, é basicamente competição. Redução de custos, ninguém quer sair da sua casa para ir para um país que não conhece, não domina. Porém, o perfil de negócio dessas empresas é exportar. E eles exportam, e a maioria delas exporta para os Estados Unidos. Como no caso da Doblex, né, onde o preço, e nos Estados Unidos a questão preço é fundamental. Então as empresas estão se transferindo para esses países do Caribe, dessa região da América Central, porque esses países têm acordos bilaterais com os Estados Unidos, o que faz com que o custo de exportação seja muito menor do que o que ocorre no Brasil hoje. Então, as empresas são capitalistas, elas visam lucro normal, todo mundo. E eles vão atrás disso, da manutenção do seu negócio. Porque se estivesse bom competitivamente para as empresas ficarem aqui, com certeza elas ficariam aqui. É muito menos trabalho, mas as empresas visam lucro. Então, infelizmente, o elevado custo Brasil, que creio que tu vai também questionar sobre isso um pouquinho, o custo Brasil é o que encarece o nosso produto lá fora, aliado à política cambial, que hoje valoriza demais o real. Então nós não temos preços competitivos e isso faz com que as empresas estejam saindo do Brasil, o que em nível institucional, por parte da Bicalçados, é preocupante,
e deve preocupar o governo também, porque isso gera um mal muito grave, que é a desindustrialização. Porque país que não tem indústria é país que, quando entra em crise, como acontece com os Estados Unidos, não tem como reverter, porque uma indústria gera empregos. Sim. Então, se você for perceber aqui no Vale dos Sinos, o nosso grande ganho é justamente a geração de mão de obra. Quando uma indústria fecha, como é o caso dessa indústria essa semana, gera uma preocupação social séria, porque para cada trabalhador de uma fábrica de sapato, tranquilamente mais 5 ou 10 trabalhadores gravitam ao seu redor. É a fábrica de componente que deixou de vender, é curtume, é a indústria de máquinas, são os prestadores de serviços. E não temos tantas indústrias para absorver também esse trabalhador. Quantos, né? no caso, botando o nosso exemplo aqui para a Fevale, quantos, quiçá, trabalhadores dessa empresa não são estudantes da universidade que podem vir a cancelar a sua matrícula? É um efeito cascata, né? Acaba atingindo todo o Vale dos Sinos. Exatamente. Agora, como a Bicalçados tem trabalhado junto ao governo federal? Porque são questões que podem ou deveriam ser resolvidas pelo governo federal, como a extensão da medida antidumping, né? No ano passado, no final do ano, nós recebemos aqui o deputado federal Renato Molli, que estava propondo e batalhando para essa extensão da taxa antidumping, não só para os produtos chineses, mas também para aqueles países ao redor, Indonésia, Vietnã, isso esses mesmo, dois né? Países, Porque os chineses poderiam estar enviando seus produtos via esses países, né? Como é que está essa negociação hoje? A Bicalçados solicitou, no final do ano passado, inclusive o governo anunciou que vai investigar, porque para implantar uma medida antidumping como essa, são necessários muitos estudos. É feita uma investigação por parte dos técnicos do governo. E essa investigação, ela demora um pouco. Não é um processo de approval? Não é, porque é um processo muito sério. O Brasil até tem tido um status junto ao OMC de um país muito sério nesse sentido, tanto que todos os processos antidumping nunca foram contrapostos pela Organização Mundial do Comércio. Então, os técnicos estão verificando, estão avaliando esse nosso pedido, que deve ter alguma conclusão no primeiro trimestre deste ano. Então, por abril, maio, o governo deve se manifestar se vai ou não aplicar uma tarifa de $13,85 para os calçados vindos do Vietnã e da Indonésia e de partes de calçados vindos da China. Da China já é cobrada a tarifa de calçados prontos, mas nós percebemos que houve um desvio de comércio e começou a vir partes de calçados da China. Então, a gente está aguardando esta medida, que é uma medida de proteção ao mercado interno, às empresas nacionais, além de estar aguardando também o anúncio por parte do governo de algumas medidas de estímulo à produção interna, que foi anunciada, foi aventada na imprensa nos últimos dias, mas o governo não anunciou ainda quais seriam essas medidas. Talvez dentro dessas medidas, né, uma última questão para a gente finalizar, entra uma questão de uma desoneração fiscal por parte do governo e mesmo até mexer com o câmbio. A gente sabe que essa questão do câmbio e interferir no comércio nos nossos países é um pouco mais delicado, inclusive com essa questão com a Argentina, né? Onde o governo federal não quis criar atrito com a Argentina, justamente uma questão de balança comercial que estava mais favorável. Com a Argentina entra a questão da diplomacia, das relações entre os países, né? A Argentina, se tu for ver o lado da Argentina, ela quer proteger a sua indústria, assim como o Brasil quer proteger a nossa, né? Na questão do câmbio, realmente, a política é de um câmbio livre. O que a Bicalçados pede, junto com outros setores, é que a entrada desses dólares no Brasil, que é o que causa essa elevação, tenha um imposto, que o investidor estrangeiro pague por esse alto juro que ele recebe em troca. Então, isso minimizaria um pouco o efeito, né? Porque realmente o dólar muito desequilibrado, ele é o principal fator da ausência de competitividade do calçado brasileiro no exterior hoje. O Brasil hoje é o 4º maior exportador. O Brasil é o maior fabricante de calçados do Ocidente. Nós somos maiores que a Itália, maiores que a Espanha. Então, nós temos grandes condições produtivas, temos qualidade,
nós somos bons entregadores. O que nos falta realmente é a competitividade, que é tomada pelo câmbio e pelo custo Brasil. E temos que parar essa queda das exportações, né? Porque entre Exatamente. janeiro e outubro do ano passado foram mais de 24% de redução na exportação, né? Então a gente brecar esse número, né? Sim, nós deixamos de exportar esse ano 20 milhões de pares de calçado. Por conta disso, aliada agora, até alguns meses atrás, nosso problema era câmbio. Agora é câmbio com a crise global. E junto com a China, que vem num contraponto, grande produtora, e que coloca seus estoques a um preço muito menor que o nosso no mercado. Ok. Elizabeth, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço o convite. Falar sobre todas essas questões que são muito interessantes, né, e pertinentes aqui para o Vale dos Sinos. Tá certo. Obrigado mais uma vez. Não, eu que agradeço.